Olá, namastê. Hoje eu vim trazer as previsões astrológicas para essa temporada de eclipses que vai acontecer em setembro de 2025. Esse é um tipo de vídeo que vocês já me pediram muito. Sempre que eu faço live, pelo menos uma pessoa acaba perguntando: Ana, meu signo é tal, fala as previsões, fala sobre o meu signo. E principalmente quando temos esses eventos astrológicos, astronômicos importantes, a gente fica mais na dúvida mesmo sobre como isso vai me afetar, né? Como isso vai afetar minha vida, minha energia. Então, eu trouxe para vocês, eu fui pesquisar signo por signo como que os eclipses vão afetar. Nós teremos 2 eclipses esse mês e ainda temos também o equinócio de primavera. Então tá um mês bem movimentado energeticamente. E nesse vídeo você vai entender todos os detalhes. E olha, eu vou te contar que deu bastante trabalho para reunir todas essas informações, fazer toda essa pesquisa, esse estudo mais detalhado. Então já deixa um like aqui nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho e ajudar que ele chegue em mais pessoas, combinado? Então vamos lá. Qual é o significado dos eclipses na nossa vida? Astrologicamente, os eclipses têm um significado simbólico e energético na nossa vida. Então, eles costumam representar momentos de shifts, mudanças, de términos muitas vezes, fim de ciclo, começo de um novo ciclo. E isso tá muito forte esse mês, né? Principalmente também porque a gente vai ter essa mudança de estação, né? Então, além dos eclipses, tem ainda mudança de estação, então vai mudar a energia. E a gente pode se preparar e aproveitar ao máximo dessas mudanças. Para algumas pessoas de alguns signos, pode ser um período energético mais intenso, tá? E para outras pode ser um pouco mais suave, um pouco mais sutil. E eu vou recomendar para você que além dessas orientações gerais, né, que eu tô passando agora no começo, que você assista também o seu signo solar, especificamente, a sua lua, se você souber, e o seu ascendente. Se você tiver mais conhecimento de astrologia e souber também qual é a casa astrológica que vai afetar esse eclipse, né? A casa astrológica em que você tem o signo de Peixes e o signo de Virgem no seu mapa astral, aí você pode conferir aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar mais informações para você entender mais ainda como você pode aproveitar ou se preparar para essas energias poderosas do astral de setembro de 2025. E, gente, geralmente os shifts que acontecem durante esse período dos eclipses, das temporadas de eclipses, eles duram por mais ou menos uns 6 meses na nossa vida. Então, é um momento para a gente ter bastante consciência do que está se apresentando, né? Pode ser que estejam acontecendo finalizações, né? Isso independente de qual seja o seu signo, de uma forma geral, é o que simboliza o eclipse. Então, pode ser que estejam acontecendo finalizações, pode ser que você esteja sentindo que algo precisa acabar na sua vida, né? Isso pode ter vários aspectos, né? Você tem que observar o que isso significa para você, né? Eu vou te dar aqui algumas pistas, mas é muito importante que você faça uma autoobservação, que você reflita sobre a sua vida, que você olhe para dentro e seja bem assim honesto, honesta com o que você tá sentindo, com as escolhas que você tá fazendo, porque é um momento também, no primeiro eclipse que vai acontecer agora no dia 7, é um momento em que vai estar mais evidenciado esse fim, né? Essas finalizações, o fim de um ciclo, encerramentos. E lá no dia 21, um dia antes
do equinócio de primavera, vai ter então essa energia do eclipse solar, que é de novo começo, então de você plantar sementinhas, que tem tudo a ver também com a primavera, né, com o florescer da primavera. Então, gente, apesar de todo eclipse representar um ponto de virada na nossa vida, essas energias, elas costumam ser trabalhadas por bastante tempo, né? Esse especificamente do que acontece agora vai durar por uns 6 meses, mas a gente já tá trabalhando essa energia de eclipses anteriores que aconteceram no ano passado, que eram dentro desse eixo de peixes e virgem. E o que significa isso? Peixes é o último signo do zodíaco, é um signo que está muito ligado à intuição, à espiritualidade, aos nossos sonhos, ao nosso emocional. E Virgem está muito ligado à organização, ao nosso cotidiano, à nossa atenção aos detalhes. Então existe um chamado coletivo para a gente buscar equilibrar entre o sonho, realidade, entre cotidiano e espiritualidade. E para a gente integrar então a nossa intuição, a nossa sensibilidade, nossa fé, também com discernimento, com organização, com rotina. Eu vou ler então para vocês uma síntese aqui sobre os eclipses. Primeiro, esse eclipse que vai acontecer agora no dia 7 de setembro, que é um eclipse lunar total em peixes, e ele representa um portal de encerramento e purificação, com a potência para revelar verdades, liberar velhos padrões e fortalecer a nossa conexão espiritual. Lembrando que a sua influência não se restringe ao dia do evento. Os efeitos se desdobram ao longo de cerca de 6 meses, tempo em que somos convidados a integrar seus aprendizados e transformações. E sobre o eclipse solar parcial em Virgem, que vai acontecer dia 21 de setembro de 2025. Ele é um portal de reestruturação. Ele pede para encerrar velhas formas de viver o cotidiano e inaugurar novos hábitos, projetos e rotinas que sustentam a nossa jornada. Seus efeitos também se estendem pelos 6 meses seguintes, dando tempo para que cada semente plantada nesse momento possa germinar e crescer com solidez. Esse eclipse de Virgem funciona como um contraponto ao eclipse de Peixes. Se a lua de sangue, que é como se chama esse eclipse de Peixes, expôs e dissolveu o que não servia mais, o Sol em Virgem agora ajuda a reconstruir com mais clareza e organização. E, gente, esse é um mês que vai estar pedindo muito, não só durante esse mês, mas, como eu falei, durante os próximos 6 meses, pelo menos, a energia virginiana, ela vai estar pedindo para que a gente foque muito nas práticas que a gente faz na nossa vida para fortalecer o nosso bem-estar, a nossa saúde. E Peixes vai pedir também para que a gente cuide mais da nossa emoção, da nossa sensibilidade, da nossa fé, da nossa espiritualidade. Então é um momento perfeito, muito lindo e potente para você fazer esse trabalho interno e externo mesmo. Vocês vão ver ali nas previsões para cada signo que tem muito esse foco. E se você quiser contar com o meu apoio nessa jornada, dentro do portal Bem em Paz nós temos várias trilhas com ensinamentos e com práticas para te ajudar, com ferramentas mesmo, para você conseguir lidar melhor com esses diferentes aspectos da sua vida. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia que eu postei ou alguns dias depois, você ainda vai poder aproveitar o desconto de 50% que ainda está disponível durante esse mês celebrativo dos 500 mil inscritos com o cupom que está aqui embaixo. Então eu recomendo muito que vocês aproveitem. Se você está sentindo essa intensidade vir à tona, é um chamado da sua alma, sabe? Para você conseguir
fazer esse trabalho. E o astral desse mês está nos pedindo muito para que a gente invista no nosso bem-estar, na nossa saúde emocional, no nosso equilíbrio entre as nossas práticas, a nossa rotina, o que a gente realmente faz no dia a dia e também com o que a gente sente, com o que a gente sonha, com a nossa conexão espiritual. E dentro do portal a gente consegue fazer essa união de uma forma muito linda. Então eu vou ficar muito feliz em poder receber e auxiliar vocês por lá também. Agora então eu vou ler para vocês especificamente signo por signo, lembrando para você ouvir principalmente o seu sol, sua lua e o seu ascendente. Se você souber outros planetas que você tem também, você pode ouvir aqui, não tem problema. E lembre de comentar aqui pra mim se fez sentido pra você, se você já tá sentindo alguma dessas coisas borbulhar na sua vida, porque a gente já tá bem perto. Ou talvez você esteja assistindo esse vídeo ainda depois do primeiro eclipse ou no dia do primeiro eclipse. Então comenta pra mim se fez sentido, como que você tá lidando com tudo isso também. Então vamos começar com Áries. Se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Áries, os eclipses de setembro acontecem em Peixes e Virgem, que são signos mutáveis e que não fazem aspectos diretos com Áries. Isso significa que a energia dos eclipses não vai ser tão visível ou imediata para você, mas sim que vai te afetar de uma forma mais sutil e indireta. É como se o universo pedisse uma pausa para você se reorganizar e preparar o terreno. Porém, existe um aspecto importante acontecendo para você durante esse mês de setembro, que é Nó do Norte e Quirón retrógrado em Áries, que te lembra que o seu caminho evolutivo passa também por cura de feridas ligadas à identidade, a coragem e a autoafirmação. Esses são assuntos que estão sendo trabalhados para quem tem Áries forte no mapa astral. Esse eclipse lunar em Peixes, que acontece no dia 7, funciona para você como um convite para olhar para dentro. Em vez de agir no impulso, a energia pede que você desacelere, escute as suas emoções e permita-se sentir o que normalmente acaba sendo deixado de lado. Para Áries, pode ser um pouco desconfortável lidar com a vulnerabilidade, mas é justamente isso que tem o potencial de trazer cura para você. Nó do Norte e Quirón. Nó do Norte é o que representa propósito e missão de vida dentro da astrologia, e Quirón representa a cura. Então esses dois aspectos estando no seu signo indicam que reconhecer as suas fragilidades é parte essencial do processo de fortalecimento. Aqui a simbologia é de fechamento do ciclo emocional. É um momento para soltar ressentimentos, encerrar hábitos de fuga, permitir que, se tiverem sentimentos antigos vindo à tona, que eles sejam liberados. É um período de até 6 meses em que a coragem não significa correr para frente, mas sim encarar o que precisa ser curado dentro de você. 2 semanas depois, quando nós tivemos então um eclipse solar em Virgem no dia 21, ele vai marcar novos começos práticos na sua vida. A energia aqui não pede grandes gestos ou movimentos, mas ajustes no dia a dia. Então, se você puder incluir pequenos novos hábitos de cuidado com a saúde, disciplina em pequenas tarefas, mais organização para sustentar os seus projetos, a energia de Áries tende a buscar mais resultados imediatos, né? Mas esse eclipse, ele traz muito mais uma energia de constância e de atenção aos detalhes. E com o Nó do Norte ativo nesse signo, esses ajustes eles são fundamentais para que você consiga sustentar os movimentos maiores que virão mais à frente. Em resumo,
Setembro pede que Áries una coragem e paciência. O eclipse em Peixes ajuda a limpar e curar, enquanto o de Virgem ajuda a construir rotinas que sustentem a sua força. Não é um período de grandes explosões, mas de maturidade emocional e de preparação para passos mais firmes no futuro. Touro. Vamos falar então sobre como esses eclipses vão impactar quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Touro. Os dois eclipses acontecem em signos mutáveis, enquanto Touro é um signo fixo. Então isso faz com que tenha menos uma sensação de turbulência e mais uma sensação de estabilidade durante esses eclipses. Então isso ajuda vocês, taurinos e taurinas. Além disso, os aspectos que o eclipse está fazendo são favoráveis, porque Peixes faz sextil com Touro e Virgem faz trígono. Ou seja, o céu está oferecendo oportunidades sutis que pedem a sua abertura, que é o sextil, e fluidez para desenvolver os seus talentos e avançar na sua vida, que representa o trígono. Então é um período muito propício para ajustes inteligentes que fortalecem o seu caminho, com os efeitos que vão se desdobrar então pelos próximos 6 meses. Então, no eclipse lunar de Peixes, agora no dia 7, o sextil indica portas que se abrem quando você diz sim a pequenos convites de sensibilidade e conexão. Então, a simbologia, como todo eclipse, vai ter sim uma energia também de um encerramento, mas é um encerramento limpo, sabe? Que é entender algo com mais empatia, perdoar, soltar algum apego emocional que já venceu o prazo. E o eclipse, ele intensifica os nossos sentimentos. Então, é muito indicado praticar a sua regulação, seu equilíbrio emocional, para você conseguir transformar a sua emoção em clareza. Isso vai estar muito propício para você. E uma coisa muito importante para você que tem Touro forte no seu mapa, é uma energia benéfica que está vindo para você, que pode, não ser tão intensa, mas claro que você pode sentir também, e depende de outros signos que você tem forte no seu mapa também. Mas esse sextil, ele não vai fazer o trabalho por você, entendeu? Ele não empurra algo, não joga algo na sua vida, ele oferece. Então, são portas que elas vão se abrir, mas você precisa dizer sim, sabe? Você precisa dar o passo e entrar. Você precisa, muitas vezes, abrir a porta, sabe? Ela tá destrancada, mas você tem que dar esse passo. Se você topar, a vida vai cooperar com você. Já no eclipse solar em Virgem, no dia 21, tem essa energia benéfica também do trígono, que favorece então começos simples e consistentes. Virgem combina muito bem com Touro. Então, essa energia de praticidade, de constância, de lapidação do que é bom até ficar excelente, tem uma sintonia ótima para você. A simbologia do trígono é de fluidez, então fica mais fácil para você implementar melhorias, refinar os seus processos e cuidar daqueles detalhes que sustentam os seus projetos. E ainda tem um outro aspecto bem especial para você que é de Touro, que nós temos Júpiter em Câncer, que traz ainda mais um tom de nutrição emocional e confiança. Apoio, cooperação e aprendizado tende a crescer quando você escolhe caminhos que preservam o seu bem-estar. Então, de forma prática, assim, de energia, o primeiro eclipse vai ajudar Touro a liberar peso emocional de uma forma bem linda e enxergar o próximo passo com mais humanidade, com mais abertura de coração. E o segundo eclipse, ele dá um trilho, um ritmo para você executar esses passos com calma e eficiência.
o único ponto de atenção é para não cair na inércia, porque o trígono e o sextil, eles são positivos, mas eles pedem a sua participação. Se você se mover, mesmo que seja um pouquinho, o céu vai entregar o resto, vai que vai. Vamos falar agora sobre Câncer, a energia dos eclipses, como vai afetar o signo de Câncer. Olha, esses eclipses eles chegam como um apoio para você, porque o céu traz dois contatos muito harmoniosos, que é Peixes, que faz trígono com Câncer, e Virgem, que faz sextil com Câncer. Então, deixando assim de uma forma bem simples, o trígono ele representa fluidez, talentos naturais, e o sextil ele representa oportunidades sutis que pedem uma certa abertura da sua parte. E ainda temos Júpiter, né, que é o grande benéfico da astrologia, que está em Câncer. Então isso ainda vai ampliar o seu senso de confiança, de esperança, de nutrição emocional ao longo dos próximos 6 meses. No eclipse lunar em Peixes, o trígono ele favorece então um fechamento de ciclo, sim, porque todos os eclipses representam isso, mas muito suave e esclarecedor. Então é um momento em que você vai conseguir sentir com mais profundidade, mas sem se afogar nisso, sabe? Sem se afogar nas emoções. Você vai conseguir acolher melhor as suas emoções, perceber as verdades com mais compaixão e deixar aí tudo aquilo que já cumpriu a função. Isso está facilitado para você. E essa lua de sangue, que é como eles chamam o eclipse que vai acontecer, intensifica as suas percepções com uma tendência de purificar e aliviar. Já no eclipse solar em Virgem, o sextil ele nos convida a transformar a sensibilidade em escolhas práticas. Então, por ser um aspecto menos intenso, digamos assim, não é uma representação de grandes shifts para você, mas sobre aqueles pequenos ajustes que vão funcionar para melhorar a sua vida, sabe? Então você ter bastante clareza sobre quais são as suas prioridades, o que você pode simplificar, aquelas coisinhas que estão complicando a sua vida, cultivar pequenos acordos com você mesmo, com você mesma, que vão fortalecer o seu bem-estar. E o sextil, ele não é uma energia assim que vai impor nada a você, né? Que vai fazer acontecer independente de você. Não, ele vai abrir a porta, mas você tem que dar o passo, você precisa entrar. E quando você responde dando os passos possíveis e consistentes, a vida vai colaborar com você, principalmente agora que tem Júpiter em Câncer, né? Então que vai dar ali mais uma base de confiança e que vai ajudar a ficar mais fácil para você acreditar no seu processo e manter a gentileza com o seu ritmo. Então, em resumo, para Câncer a energia é de um período mais protetor e fértil. Primeiro para você liberar os pesos com bastante fluidez, para depois você conseguir dar forma leve e contínua ao que importa. A chave é cuidar do seu emocional, escolher focar a sua energia naquilo que é essencial, no que realmente importa, e avançar com micro decisõezinhas, porque assim o resultado tende a ser de um semestre mais leve, mais coerente e nutritivo para Câncer. Vamos falar agora sobre como os eclipses vão afetar a energia de Gêmeos. Gêmeos é um signo mutável e que tem a tendência a sentir os eclipses com mais intensidade, porque ambos os eclipses eles acontecem em signos que fazem quadratura com Gêmeos. Então, Peixes, né, que vai ser o eclipse agora do dia 7, e Virgem lá no dia 21. Então, na simbologia da astrologia, quadratura é como se fosse assim uma fricção que pede uma mudança na sua vida. Mas não precisa se preocupar, porque não é assim uma grande crise definitiva, mas é como se o universo tivesse te dando um empurrãozinho
ou um empurrãozão, dependendo de como você vai sentir, né? Para você ajustar a direção, cortar excessos e escolher com mais clareza o que você realmente quer para sua vida. Pode ser um chamado bem forte para você, que tem Gêmeos forte no seu mapa, tá? No eclipse lunar em Peixes, a quadratura ela pode vir assim como uma sobrecarga emocional ou mental, né? Então você pode sentir que tem muitas percepções vindo ao mesmo tempo. E Mercúrio, que é a regente de Gêmeos, vai estar envolvido também nesse eclipse. Então, as conversas que você tiver, as decisões que você for tomar, as informações, tudo isso vai ter um peso a mais para você. Por isso, o convite é você tirar um tempo. Para você vai ser bem importante conseguir desacelerar, conseguir filtrar as coisas que estão chegando até você. É importante também você dizer a verdade, sabe? Você se firmar na sua verdade e falar as verdades de, inclusive, para você mesmo, para você mesma, né? Que às vezes a gente não é muito honesto com nós mesmos, né? Então, esse eclipse vai chamar muito essa honestidade. Então, se alguma coisa nesse momento tá vindo à tona, tá pedindo encerramento na sua vida, esse é o momento de você buscar fechar mesmo com toda a consciência, com intencionalidade. Você realmente botar fim nos ciclos que não te servem mais. Reconhecer o que já foi útil, aprender com o que aconteceu e seguir em frente mais leve, sabe? Liberar, ter essa energia assim de livramento, tá indo embora. Lembrando que os desdobramentos desse processo que vai estar acontecendo agora, ele vai se estender por até 6 meses. E é sempre importante você se conectar muito com a sua fé. Peixes tem muito a ver com isso também, né? De você ter essa ideia de que tudo que tá acontecendo tá te levando pro seu bem maior, pro seu destino, para aquelas coisas que você precisa viver e aprender na sua jornada de evolução espiritual, tá? E no eclipse solar, que vai acontecer em Virgem lá no final do mês, no dia 21, a quadratura ela vai ter um tom diferente, né? Aí ela vai ficar menos subjetiva, menos sobre o que você vai estar sentindo e mais sobre a prática mesmo, as coisas que você vai fazer. Então, é para você buscar ter esse impulso, para você organizar suas escolhas, definir as suas prioridades. Qualquer dispersão que tenha, você escolher focar naquilo que realmente importa para você e em vez de, sabe, você tentar muitas coisas ao mesmo tempo, é importante que você selecione aquilo que é essencial e crie passos realistas para você seguir em direção aos seus sonhos, seus objetivos. Tem uma simbologia que combina muito com essa energia de Gêmeos nesse eclipse, que é como se você estivesse afiando a pontinha do seu lápis, sabe? Então, é você simplificar, você padronizar as coisas que funcionam na sua vida e criar mais estrutura para as coisas que realmente importam. E a boa notícia é que Netuno está em Áries e está fazendo sextil com Gêmeos. Então tem oportunidades sutis também que vão aparecendo para você, que pedem a sua abertura também, né? Pedem a sua imaginação e coragem para experimentar e podem suavizar essa rigidez assim das quadraturas nesses eclipses, desde que você esteja aberto, aberta para testar suas ideias de forma pequena e aprenda rápido, né, com os resultados dos seus testes. Então é um período que vai pedir muito da sua decisão, da sua maturidade, primeiro para você limpar, né, os ruídos e as emoções que podem estar acumuladas e depois para você transformar esse entendimento em critério, em método para sua vida. E quanto mais você cooperar com esses ajustes que precisam acontecer, mais essas tensões podem virar como um trampolim mesmo para que o seu semestre seja muito mais claro e mais produtivo. Vamos agora falar sobre como os eclipses vão afetar a energia de Leão. Então, gente, para quem tem Leão forte no mapa, seja
Sol, Lua ou Ascendente, vocês não vão ter aspectos tão intensos, tão diretos, porque Leão não faz nenhum tipo de conjunção ou oposição, um aspecto maior, assim, né, com o eclipse, com Peixes ou Virgem. Ele faz aspectos menores, então eles são mais como se fossem ajustes sutis da sua energia, tá? É um ajuste mais sutil do seu caminho. Esses shifts não vão ser tão intensos para quem é de Leão. Mas por mais que não seja, né, uma energia tão gritante, ela pede atenção, porque elas podem trazer alguns desconfortos ou pequenos desafios se você não tiver consciência do que você está vivendo, tá? Então, no primeiro eclipse lunar que vai acontecer no dia 7, que é no signo de Peixes, tem um quincúncio com o Leão. Então, é como se algumas situações você sentisse assim que não estão encaixando facilmente, sabe? Quando você perceber que tem alguma situação que não tá encaixando facilmente, é um pedido para que você trabalhe bastante a sua capacidade de adaptação, para você perceber onde o orgulho, expectativas ou formas rígidas de se colocar já não cabem mais. É como ter que ajeitar a postura para encontrar um novo equilíbrio. O eclipse lunar, ele por natureza traz essa vibe de revelações e de encerramentos, e no seu caso pode iluminar, né, trazer à tona sentimentos que estavam sendo ignorados. Então o convite é para você soltar o peso do controle, acolher a sua vulnerabilidade, sem você assim julgar, sem julgamento, sem se sentir menor pela vulnerabilidade, você perceber a sua humanidade, sabe? Perceber que todo mundo é ser humano, todo mundo tem um lado vulnerável. E os efeitos desse eclipse, eles vão durar ainda pelos próximos 6 meses, então é um tempo para você ir ajustando esses pontos de forma mais gradual na sua vida. No eclipse solar em Virgem, agora no dia 21, o contato que tem com o Leão é de semissextil. Então é um aspecto que é vizinho, que sugere uma oportunidade de aprendizado. Então a energia de Virgem pede simplicidade, rotina, atenção aos detalhes. É a sua oportunidade de integrar disciplina e cuidado prático ao seu brilho criativo de Leão. E você assim vai fortalecer as suas bases, as suas estruturas internas. O eclipse solar, ele vai representar sementes de potencial que brotam quando você dá atenção ao essencial. Então, resumidamente, Leão é chamado a ajustar e aprender. Primeiro, se adaptando emocionalmente ao que não está mais funcionando, e depois aplicando pequenas mudanças práticas que vão reforçar a sua vitalidade. Então não vai ser um período de grandes choques, de grandes shifts, mas daqueles ajustes finos que, se você conseguir acolher, pode fazer muita diferença na fluidez dos seus próximos meses. Vamos agora falar sobre a energia de Virgem, como os eclipses de setembro vão afetar Virgem. Como um signo mutável, Virgem tende a sentir esses eclipses com mais força, né? É onde está acontecendo o show, né? É nesse eixo, Peixes e Virgem. Então vai ter uma oposição direta, né, com Peixes no eclipse lunar do dia 7 do 9 agora, né? O que pede essa integração das polaridades entre as energias, que eu falei um pouquinho no começo do vídeo, mas eu vou trazer mais aqui para você. E também no segundo eclipse, ele vai acontecer no seu signo. E também nós temos um Júpiter em Câncer que vai te favorecer por meio de oportunidades sutis de apoio, confiança e crescimento. Quando você se abrir para isso, né? Você se abrir para uma cooperação. No eclipse lunar, que vai acontecer em Peixes agora no dia 7, é como se você
estivesse tendo uma energia de espelho, assim, de sensibilidade, idealizações e emoções que ficam mais visíveis para que você harmonize a sua razão com os seus sentimentos. Então, o convite é para você conseguir integrar isso que vai vir à tona, em vez de você endurecer no controle, na rigidez, ou se perder na confusão de tudo que vai vir à tona. É um momento para você reconhecer os limites, exercitar a compaixão com você mesmo e com as outras pessoas e soltar os padrões rígidos que podem estar drenando a sua energia. Então esse que é o chamado, que pode ser intenso, mas que se você tiver consciência, você vai conseguir tirar de letra. E é um ciclo de limpeza emocional que vai continuar se desdobrando ali pelos próximos 6 meses. E no eclipse solar em Virgem, que acontece no dia 21, né, que daí é no seu signo mesmo, é uma conjunção, vai marcar um recomeço que é muito compatível com a sua natureza, né? Então vai estar muito alinhado com quem você é. Vai ser um momento então para você conseguir clarear a sua vida, simplificar os seus processos, transformar aquilo que você aprendeu em passos práticos mesmo, colocar na prática as transformações na sua vida, plantar as sementinhas de uma forma estruturada, com consistência e tomar cuidado, né, com o perfeccionismo, mas ter uma integração bem gentil do que você estiver vivendo. As pequenas decisões que você tomar nesse momento, se elas forem bem sustentadas, elas vão valer muito mais do que fazer grandes planos. É muito mais sobre pequenos passos e você realmente agir do que ficar planejando milhões de coisas. O sextil de Júpiter em Câncer, ele vai te fornecer um acolhimento e encorajamento para consolidar as suas escolhas. Então, se você tiver na dúvida sobre alguma coisa na sua vida, escolha sempre aquilo que preserve o seu bem-estar e a manutenção do que já está funcionando bem. É praticidade. Então, o primeiro momento dos eclipses vai ser um momento para você integrar esses opostos, né, do que vai estar vindo à tona, para você reduzir a tensão entre o ideal e a realidade, né, entre o ideal e o real, a o possível, né? E depois você plantar os novos começos simples que você consegue manter na prática na sua vida. Então, com esse ajuste de foco, a tendência é você atravessar o próximo semestre com mais clareza, leveza e resultados consistentes. Aproveita que a energia está mexendo aí no seu signo e pega essa corona para crescer e se desenvolver nesse novo ciclo. Vamos agora falar sobre como a energia dos eclipses de setembro vão afetar Libra, o signo de Libra. Então, para Libra, os eclipses eles vão ter um impacto menor, assim, menos intenso do que outros signos, porque ele vai, em vez de ser uma grande mudança, grandes transformações, tem mais a ver com ajustes mais finos, sabe? O eclipse lunar em Peixes, ele faz quincúncio com Libra, que é um tipo de energia que não encaixa completamente de primeira, então exige uma certa adaptação. Na prática, é como se você pudesse lidar mais com esses incômodos sutis, algumas expectativas, acordos, rotinas que podem estar pedindo uma revisão na sua vida, sabe? Essa oportunidade para rever e fazer esses pequenos ajustes e transformações que você precisa para viver melhor. E como todo eclipse lunar aponta para encerramentos e revelações, o foco aqui é você ajustar a sua postura e as suas formas de se relacionar com o seu próprio ritmo. Então, abandonar a tentativa de agradar tudo e todos, ter mais coerência com relação aos seus limites, você ter mais consciência daquelas coisas que
trazem desconforto para você conseguir simplificar mais e permitir você mudar de ideia sem culpa, sabe? Você ter esse momento de você se permitir essa transformação e renovação. Os desdobramentos, eles vão se estender pelos próximos 6 meses, o que é um tempo suficiente para você conseguir consolidar esses ajustes na sua vida. No eclipse solar em Virgem, que vai acontecer no dia 21, o contato com Libra é um semissextil, então é uma vizinhança que vai trazer oportunidades mais discretas para você. Então não é algo que vem assim com grandes euforias, com holofotes, mas que você percebe aprendizados práticos que quando você acolhe na sua vida, sabe, se você estiver consciente para isso, vão poder melhorar muito o seu cotidiano. Então pode ser em você afinar melhor as suas prioridades, tentar criar novos padrões que funcionam para você, cortar os excessos, cortar as comparações. E o eclipse solar, ele representa uma semente de potencial. E é uma semente que vai brotar quando você trocar idealizações por pequenos passos consistentes. E ainda o Sol entra em Libra no equinócio de primavera, né? Que traz uma energia de renovação, de vitalidade, né? Inclusive, feliz aniversário para librianos que estão, librianos e librianas, né? Que vão estar assistindo esse vídeo. Que é um bom momento para você reafirmar os seus critérios, os seus compromissos, os seus valores, de uma forma que respeite o seu equilíbrio. Então, o quincúncio, né, ele vai pedir um pequeno ajuste de rota e esse semicístio, ele vai oferecer um aprendizado aplicado, prático para você. Então, primeiro é você reconhecer o que não está mais confortável, se reposicionar e depois você transformar esse entendimento em decisões simples e práticas que vão fortalecer o seu bem-estar, o seu dia a dia, a sua rotina. E o resultado tende a ser um semestre mais estável e coerente, não por uma grande transformação, mas por muitas pequenas escolhas que vão te levar para a direção certa. Vamos agora falar sobre como Escorpião será afetado pelas energias dos eclipses. Gente, para Escorpião, o céu tá super favorável e funcional. O eclipse lunar em Peixes, agora no dia 7, ele vai fazer um trígono com o Escorpião. Então, o trígono representa fluidez, talentos naturais. Então, isso vai facilitar bons encerramentos, sabe? Quando você vai conseguir fechar as coisas com chave de ouro na sua vida, trazer ou às vezes até trazer uma compreensão emocional mais leve, que você consegue fechar as coisas de uma forma melhor, né? Trazer mais confiança na sua própria intuição. Essa lua de sangue, que é como chama o eclipse lunar que vai acontecer em Peixes, ela pode sim intensificar sentimentos, mas a tendência para você é que isso se transforme em clareza e alívio. Os efeitos desse processo, eles tendem a durar por 6 meses e vão amadurecendo no seu tempo também. Depois, quando aconteceu o eclipse solar de Virgem, no dia 21, você vai ser afetado, né, Escorpião, por um sextil. Então, o sextil, ele representa oportunidades sutis, né, que perdem uma certa abertura. Vai ser o momento de você traduzir as suas percepções em prática, né? Virgem é muito da energia prática. É um clima que favorece começar simples e bem feito. Eu gosto de falar assim, fazer o básico bem feito, fazer bem o arroz com feijão é o que vai te ajudar muito. Escorpião tá muito favorecido para você. Então, você lapidar os seus métodos aí na sua vida, definir bem
quais são, né, os seus critérios, seus discernimentos, seus valores, priorizar as coisas que fortalecem os seus projetos sem desperdício. E ainda, tá muito bom para Escorpião, hein? Porque ainda temos Júpiter em Câncer, que também faz trino com o Escorpião. Então isso também vai trazer uma sensação de suporte, assim, do universo, confiança, senso de direção. É um momento para você escolher tudo aquilo que nutre e preserva a sua força. A única questão, assim, para você tomar uma atenção é em relação a Netuno, que estará em Áries, né, que está em Áries, e que vai fazer um quincúncio, que é um aspecto menor, mas que pode acabar trazendo uma inquietação, né? E como surge isso? Para você ter bastante consciência, para que em vez de você forçar qualquer coisa, apenas ajustar a rota com pequenas direções, porque quando você simplificar, o foco vai voltar e você vai entrar nos trilhos novamente, né? Em síntese, então, o primeiro eclipse, ele te chama para liberar as emoções, o que não serve mais, com fluidez, fazer os encerramentos com leveza, para depois você instalar rotinas e práticas que funcionam para você. É um semestre de um fortalecimento interno, silencioso, que assim vai trazer menos drama para sua vida, mas mais precisão, presença e constância. Vamos agora falar sobre como o Sagitário será afetado pelos eclipses desse mês de setembro. Sou sagitariana também, gente, então estamos juntos nesse barco. Sagitário é um signo mutável, então todos os signos mutáveis vão sentir o eclipse com mais força, tá? Os eventos, os dois eventos dos eclipses, eles vão se conectar com a energia de Sagitário por meio de uma quadratura. E a quadratura, ela representa uma fricção, assim, um atrito que traz um impulso forte para a mudança, né? Então, não costuma ser muito confortável, mas funciona como um motor que vai impulsionar mesmo as transformações que são necessárias, que a gente já está sentindo que precisa mudar, mas que talvez a gente esteja precisando desse empurrão do universo mesmo, né? Então, são aquelas situações que podem sentir que tá apertando, que vão pedir uma escolha, mas que vão te levar para crescimento. Esse é o foco, isso daí é para você crescer, sabe? Então, no eclipse lunar em peixes, a atenção ela tende a surgir mais no campo das emoções. Essa lua de sangue, que é como a gente chama essa lua do eclipse lunar, ela pode trazer à tona sentimentos que estavam ali acumulados, aquelas verdades difíceis de ignorar, né? E a quadratura, ela tem essa energia de, não dá mais para adiar, entendeu? Precisa lidar com as situações. É algo que precisa ser visto de frente, ser encarado. E isso pede uma coragem, sabe? Pra gente conseguir encarar as coisas que estão vindo à tona sem fugir para as distrações. E o processo de encerramento ou revelação que vai ser iniciado agora nesse eclipse, ele vai seguir ecoando pelos próximos 6 meses, o que dá um tempo ainda para a gente conseguir se ajustar, se reorganizar. Provavelmente você já está sentindo essas energias na sua vida. Até me conta aqui se você também está sentindo, porque eu tô. E no eclipse solar em Virgem, que acontece no dia 21, a quadratura, ela é mais prática, sabe? Então, ela tem a ver com a disciplina, com a clareza, com a atenção aos detalhes. E para, né, a energia sagitariana, que tem essa vibe mais de dispersão e às vezes um exagero, né, que é bem típico de Sagitário, tem essa tendência a ter uma fricção porque não é o nosso território favorito, né? Mas é uma mensagem muito clara do universo que se a gente quer
que a nossa expansão tenha uma base sólida, a gente precisa cuidar do que vai sustentar os nossos projetos, os nossos objetivos no nosso dia a dia. Então é o momento de transformar toda a inspiração que a gente recebe, né, em uma estratégia aplicável mesmo, prática. E temos Júpiter em Câncer, né, que nos apoia com um trígono, então tem também uma energia benéfica rolando no astral, que vai oferecer uma confiança, um suporte emocional para a gente lidar com esses ajustes. Então é como se tivesse uma rede de segurança também ali para a gente ousar se reorganizar e viver essa transformação. Então, resumidamente, os eclipses eles pedem para nós que somos de Sagitário, né, coragem para mudar. Primeiro, soltando aquelas coisas que não fazem mais sentido, principalmente no campo emocional, interior, para depois estruturar mesmo novas formas de agir com responsabilidade. E, gente, pode ser sim desafiador no início, mas é um impulso para a gente amadurecer, para a gente se alinhar com liberdade, com consistência. E o resultado tende a ser um semestre em que a gente vai conseguir se sentir mais seguro, coerente e donos da nossa trajetória. Então vamos que vamos, Sagitários. Energias do eclipse, dos eclipses para Capricórnio. Então, para Capricórnio, os eclipses chegam de uma forma super harmoniosa e construtiva para vocês, porque o eclipse lunar em Peixes, agora do dia 7, vai ter um sextil com a energia de Capricórnio, que é um aspecto que traz oportunidades sutis e que pedem uma certa abertura da nossa parte. E já no eclipse solar de Virgem, no dia 21, vai acontecer em trígono, que representa fluidez, talentos naturais. Isso significa que Capricórnio vai encontrar uma sensação de apoio e clareza a partir desses eclipses. Então, e traz chance de consolidar conquistas e dar passos firmes. Então, olha aí, Capricórnio, aproveitem essa energia. O sextil do eclipse lunar, que vai acontecer agora dia 7, ele abre espaço para você olhar para suas emoções de um jeito muito mais leve, sem peso. É um momento de perceber o que não precisa mais ser carregado e soltar de forma natural hábitos ou sentimentos que não combinam mais com você. O sextil, ele não vai forçar isso a acontecer para você, tá? Ele vai te dar essa possibilidade, ele vai te oferecer, mas você precisa se abrir para isso. Você precisa acolher a oportunidade para conseguir limpar o terreno para que algo melhor possa fluir na sua vida. E esses ajustes, eles seguem se desdobrando pelos próximos 6 meses, então dá tempo de você amadurecer isso no seu ritmo. E no eclipse solar, que vai acontecer em Virgem, no dia 21, o trígono, ele vai favorecer novos começos que são muito alinhados com a energia Capricórnio. A energia de Capricórnio de Virgem tem um alinhamento muito bacana. Então a simbologia é de muita fluidez para você. Então o que você decidir agora tende a se encaixar bem e gerar resultados bem consistentes. Então bastante consciência nas sementinhas que você vai plantar agora, porque é um excelente momento para você definir suas prioridades, estabelecer hábitos mais sustentáveis, né? Transformar os seus planos em prática concreta. Isso praticamente para todo mundo, né? Que é a energia, né? Do eclipse em Virgem, né? O trígono, ele vai facilitar a sua execução, né? Porque todo mundo está sendo chamado a fazer isso. Mas você que é de Capricórnio, você vai ter um facilitador aí do astral presente no universo para você conseguir fazer tudo isso com menos resistência, com mais fluidez, né? Nos seus projetos, nas suas escolhas. A única coisa que nós temos aí que dá uma certa oposição é Júpiter em Câncer,
né, que é um planeta benéfico, mas em oposição ao seu signo, ele pode trazer, sim, um certo espelhamento importante em relação, seja aos seus relacionamentos, né, ele pode trazer um apoio também das pessoas próximas, ou vai pedir, né, chamar para que você traga mais cooperação para fortalecer os seus projetos e objetivos. Em resumo, os eclipses de setembro oferecem a Capricórnio um apoio para você crescer com estabilidade. Primeiro, liberando suavemente o que não faz mais sentido, para depois plantar as sementinhas realistas que podem prosperar com constância. É um semestre que pede confiança. Você tem solo fértil para dar passos firmes e colher resultados duradouros. Capricórnio, aproveita, hein, gente? Vamos falar sobre como o Aquário será afetado pelas energias dos eclipses de setembro de 2025. Para Aquário, os eclipses eles vão chegar a afetar de uma forma mais indireta, mas mesmo assim bem significativa. O eclipse lunar em Peixes no dia 7, ele vai acontecer com um semissextil com seu signo. O semissextil ele representa um aprendizado mais discreto, um ajuste mais sutil. E já o eclipse solar em Virgem, no dia 21/9, ele vai acontecer em quincúncio, que são os ajustes que podem até trazer um certo incômodo, que vão pedir uma adaptação, mas que são mais leves, tá? Não é uma energia super intensa. Então, não são aspectos de crise, mas de pequenos movimentos que, se você ignorar na sua vida, eles podem trazer um certo desconforto. Agora, se você acolher, eles podem se tornar um grande ponto de crescimento, sabe? Que é bem importante para você. Por isso que é legal você ter consciência. No eclipse lunar em Peixes, o semissextil, ele vai mostrar oportunidades sutis de você trazer uma revisão emocional para sua vida. É como se o universo estivesse sussurrando no seu ouvido: olha para isso aqui também, sabe? Não vai vir assim de uma forma super explosiva, intensa, mas você pode sentir uma necessidade de liberar algo que parecia pequeno, mas que quando você trabalha, acolhe, libera, traz um alívio para você, sabe? Então, o convite é para você observar sentimentos sutis, conversas que podem ser aparentemente simples, sinais que vão te ajudar a encerrar situações com mais leveza, né? Todos os eclipses lunares, eles vão representar esse encerramento. Então, é para você conseguir encerrar aquelas coisas que já deu, né? Só que de uma forma mais leve. E esses desdobramentos que vão estar sendo trabalhados agora, eles tendem a ter um efeito por até 6 meses. Então, vale a pena você manter a atenção ainda a esses detalhes que vão surgindo. Já no eclipse solar em Virgem, o quincúncio, ele vai pedir um ajuste prático, né? Virgem tem a ver com prática. Então, pode surgir uma sensação assim de que as coisas não tem alguma coisa que não tá encaixando muito bem, que você vai conseguir perceber na sua vida. Então você aproveita essa oportunidade de perceber o que não tá encaixando muito bem na sua rotina, nos seus acordos, nas suas responsabilidades, porque pode estar exigindo uma pequena mudança assim da sua postura. Tem mais a ver com a forma como você vai estar se posicionando na sua vida. Esse aspecto, ele também traz um super lembrete para Aquário de que a flexibilidade, ela faz parte do crescimento. Então, ao invés de você resistir aos desconfortos, você vê nele a chance de você simplificar a sua vida e adaptar as suas estratégias, tá? É a hora de transformar a rigidez em aprendizado. E Júpiter em Câncer ainda vai trazer um apoio a mais, tá? Lembrando que cuidar do corpo e da mente também fortalece a sua clareza para se reorganizar.
Em resumo, para Aquário, esses eclipses eles não vão chegar abalando as estruturas, mas mais para você ajustar algumas engrenagens internas e externas da sua vida. Primeiro com pequenos encerramentos que vão trazer essa leveza para você, depois com ajustes práticos que vão pedir uma certa flexibilidade. E se você acolher esses sinais com abertura, o semestre tende a ser mais estável, com espaço para novos aprendizados e uma sensação maior de alinhamento com a sua própria verdade. Vamos falar então como esses eclipses de setembro vão afetar a energia de Peixes. Para quem é de Peixes, os eclipses eles vão ser especialmente fortes, é com vocês mesmo que esses eclipses vão estar mexendo, né? É um signo mutável e que vai receber os dois eventos de uma forma super direta. Então, o eclipse lunar em Peixes, agora no dia 7, ele vai acontecer no seu signo, e o eclipse solar, no dia 21, ele vai acontecer em oposição ao seu signo, né? Então, é bem nesse eixo que vai exigir uma integração dessas polaridades na sua vida. Isso significa que é o potencial, é o momento, assim, de abrir um período de viradas bem profundas para você, sabe? Com impactos que vão se desdobrar pelos próximos 6 meses. No eclipse lunar, que vai acontecer em Peixes agora no dia 7, esse evento astrológico vai colocar a luz diretamente em você, sabe? Então é um momento que pode ter uma intensidade emocional maior, né? E pode ser um momento de culminação, pode acontecer uma coisa intensa, né? Seja de sentimentos, de padrões ou de situações que chegam num limite para que você enxergue com clareza o que precisa ser liberado. E nesse momento tenta respirar fundo, se acolher e confiar de que as coisas que estão se encerrando, as coisas que estão sendo liberadas, as coisas que estão vindo à tona, são exatamente as coisas que você precisa trabalhar, que você precisa liberar para conseguir seguir em frente de uma forma melhor, sabe? O universo tá fazendo esses ajustes energéticos especificamente na sua energia nesse momento, porque é algo que vai te ajudar na sua evolução, sabe? Então, é uma simbologia de encerramento e revelação, mas também de reconexão com a sua essência. É como se o universo dissesse o que você não pode mais ignorar em si mesmo. O convite é para você assumir a sua autenticidade e coragem para soltar o que não combina mais com a sua verdade. O eclipse solar em Virgem, que vai fazer oposição ao seu signo, vai trazer um espelho, né? Seja o outro ou a realidade prática, os ajustes que vão desafiar o seu jeito de fluir. Então essa energia vai estar pedindo uma integração entre a sensibilidade e o pragmatismo. Se o eclipse lunar ele pode trazer à tona as emoções, o solar ele vai mostrar como você pode lidar com elas no seu dia a dia, sabe? Como que você pode organizar melhor as suas escolhas, como que você vai direcionar a sua energia para as coisas que realmente importam e transformar a sua inspiração numa rotina prática mesmo, sabe? Essa oposição, ela vem para ajudar mesmo a te mostrar que os contrastes, quando eles são aceitos, né, quando você consegue integrar isso, eles te ajudam a crescer com mais equilíbrio na sua vida. E tem um Júpiter em Câncer também, que vai fazer trígono com o seu signo, então isso vai apoiar o seu processo também, vai te dar uma confiança a mais, um suporte emocional, digamos assim, do universo, para você lembrar que você não tá sozinho, você não tá sozinha também nessa jornada, nesse caminho. É um momento que pode ser sim intenso para você, que é de peixes, que tem peixes forte no seu mapa, mas é um momento poderoso mesmo para você confiar e se jogar nas transformações, confiando que você vai renascer
de uma forma muito mais alinhada com a sua essência. É um período de muito amadurecimento e realinhamento profundo, que vai abrir espaço para você viver de forma mais autêntica, coerente e inteira.